Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o João Zufelato que está falando juntamente com a turma do Salt Fádiba, trazendo aqui para uma roda de conversa um assunto polêmico. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre o aborto, justamente sobre o aborto. E para isso, para essa roda de conversa, nós não estamos sozinhos, vocês já perceberam aqui, estamos com alguns convidados, começando primeiro pelas damas, né? Estamos aqui com a Bruna que é psicóloga, formada aqui na Fádiba mesmo, e além disso, graduanda em psicologia da família, né? Isso aí. Isso aí, Bruna, olha, seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um privilégio para nós também estarmos juntamente com você. E ao lado da Bruna está também o Reinan. Reinan, seja bem-vindo, cara. Reinan é também graduando em teologia aqui no Salt Fádiba, mas além disso também é formado em direito, né, Reinan? Isso, lá em Timbaúba, Facete. na Facete, no Pernambuco, isso mesmo. Seja bem-vindo, Reinan. Tamo junto. E ao meu lado aqui, pastor Enilson, nosso pastor aqui na Faculdade Adventista da Bahia, pastor em bem-estar estudantil, né? Desenvolvimento espiritual. Gente, é um privilégio estar com cada um de vocês aqui. E por que nós decidimos trazer essa problemática a respeito? Bem, durante a pandemia do Covid-19, todos nós ficamos muito assustados devido a muitas mortes que aconteceram, né? A OMS aponta em mais de 6 milhões de pessoas mortas. Mas quando nós falamos a respeito do aborto, esse número é ultrapassado, chegando a mais de 40 milhões de abortos realizados por ano. E não apenas pensando apenas na criança, no feto em si, mas também na saúde da mulher também, né? Quantas mulheres também, ao realizar um aborto em clínicas clandestinas e tudo mais, também chegam a vir a óbito, né? Por não fazer esse processo de forma segura. Por isso nós decidimos aqui abrir essa roda de conversa, e a primeira perguntinha vai para Bruna, nossa psicóloga. Mesmo que a mulher faça um aborto de forma assim, digamos, segura, que não prejudique sua saúde física, ainda assim as sequelas emocionais que ficam na vida dessa mulher. E como normalmente só um pouquinho sobre esse assunto pra gente. As mulheres que provocam o aborto geralmente estão passando pela angústia de ter uma gravidez indesejada. Muitas dessas gravidezes acontecem no período de adolescência. Algumas até ali por 13, 14 anos ali passam por pela gravidez, mas entendem que pelo risco do pai e a mãe não aceitarem, ou não terem condição financeira de lidarem com aquela gravidez, e também por não ter estabilidade no relacionamento, não terem concluído estudos, inúmeros fatores, elas pensam que a solução é abortar. De início elas sentem um alívio, porque elas tiraram um problema da vida delas. Muitas interpretam que é muito mais complicado ter uma criança em sua vida do que passar por um aborto. É assim que elas pensam. Algumas pensam também que por conta do meu corpo, minhas regras, eu decido se eu vou ter um filho ou se eu não vou ter um filho. E muitas não se sentem arrependidas por fazer um aborto. Porém, a longo prazo, algumas consequências começam a chegar. E essas consequências podem ser pensamento depressivo, depressão maior, ataques de pânico, transtorno de ansiedade, culpa, o medo de não poder ter uma nova gravidez. Às vezes até conseguem ter uma nova gravidez, mas tentam compensar nesse novo filho aquilo que elas não ofereceram para o primeiro, que foi retirado por espontânea vontade, por desejo próprio. Então nós temos sim consequências emocionais para essas mulheres que provocam o aborto. Olha aí, ó, uma questão muito séria também, que nem sempre traga para o debate público, né? Justamente como que fica a saúde emocional de uma pessoa que realiza o aborto. Bom, mas, Reinan, a própria brasileira, ela tem certas ressalvas, alguns casos também de pessoas que precisam, digamos assim, fazer um aborto. Em quais casos, por exemplo, uma mulher, ela pode fazer o aborto, que ela tem um amparo legal para isso, que a lei, a Constituição fala a respeito deste tema? João, a nossa sociedade ela tem uma regularização de leis, decretos, e o que rege é a Constituição Federal de 88, é a nossa Carta Maior, tendo como princípio o direito à vida, onde o que rege é o direito à vida do ser humano.
Já voltado no Código Penal, em parceria com a Constituição, do artigo 124 ao 128, traz algumas ressalvas para mulheres que cometem esse ato. Por exemplo, a mulher que está com risco de vida, tem todo um amparo judicial, quando a criança também, ela, logo nos primeiros dias, no feto, o médico percebe que ela tem qualificado como anencefálico, também tem a garantia também, baseado na lei. É a garantia de que ela também pode fazer o aborto, no caso do estupro de vulnerável. Isso. Porém, a Constituição e o Código Penal, ela vem também todo um panorama, né? De a situação que pode e o que não pode. Caso contrário, se não pode nesses 3 casos, a pessoa que cometeu, ela pode sofrer uma sanção, uma punição de 1 a 3 anos de retenção. Porém, aquela pessoa que contribuiu, que auxiliou nessa prática, ela também sofrerá a condenação prevista no Código Penal do artigo 124 ao 128, João. Certo, mas, Renan, por exemplo, supor no caso de uma mulher que se encaixe em algum desses casos, por exemplo, sofreu um abuso, ela pode por conta própria realizar esse aborto ou ela tem que fazer um pedido, algum processo jurídico e tal, como que se procede nesse caso? João, geralmente nesse caso há um acompanhamento, né? Depende da situação da mulher, se for incapaz, tem um acompanhamento de conselho tutelar, uma junta médica especializada para fazer tal procedimento. Porém, no caso de abuso sexual, não é obrigatório a comprovação, né? Ela pode, junto com o médico, junto com todo um panorama, realizar esse procedimento, João. Quando a gente fala um pouquinho a respeito deste assunto, até mesmo um pouco feminista e tal, costuma tratar como aquele ser que está ali no ventre, até mesmo alguns chamam como apenas um amontoado de células, que ainda não é uma vida, ainda não é um bebê que está ali de fato, mas é ainda um feto, né? Mas como que a própria Bíblia enxerga aquele ser que está ali no ventre daquela mãe? A Bíblia ela é clara de que o amontoado de células, como dizem, a Bíblia fala de substância informe. E o salmista ele diz assim, olha, o Senhor me viu ainda quando eu era uma substância informe. Ou seja, não havia forma humana, mas Deus já tinha visto. Então, do ponto de vista bíblico, a concepção depois do embrião formado, ele já é uma vida. Deus é o autor da vida e apenas Ele tem a autoridade sobre a vida, sobre tirar ou permanecer a vida. Eles ficavam querendo buscar, sei lá, vida em Marte, essas coisas todas assim, e quando acha uma célula, uma bactéria, qualquer coisa, eles chamam aquilo lá de vida, né? Tem vida em tal lugar. Mas quando se trata de um embrião ali, fala que não é necessariamente uma vida aquilo ali. E baseado nos 10 mandamentos, né, de Deus, na santa lei de Deus, que é santa, justa e boa, como diz a própria Bíblia, o não matarás está lá bem claro. É verdade. E por exemplo, a Igreja Cristã, de uma forma geral, está presente em basicamente todos os países e continentes aí do mundo. E como que a Igreja ela se comporta em países que o aborto ele é legal? A Igreja Adventista ela tem que a gente chama de declaração oficial da Igreja a respeito da vida, né? E nessa declaração, eu vou citar a que nós temos na divisão sul-americana, ela respeita aquilo que a Constituição brasileira diz. Respeita no sentido de respeitar a decisão da pessoa. Mas é papel da Igreja fazer o acompanhamento pastoral, o acolhimento dessa mãe, porque não é uma decisão fácil, né? Não é algo que se decide rapidamente. Mas a Igreja ela tem que dar todo o suporte pastoral e respeitar a decisão quando se enquadra naquilo que a Constituição brasileira permite. Então esse é o parecer da Igreja, no geral, que nesses 3 casos, no caso de estupro, no caso de a mãe correr risco de vida, ou o bebê já ser um bebê com algum problema, que já sabe que não vai ter uma vida normal, que vai ser muito sofrimento. Então, que a Constituição brasileira permite
o aborto, a igreja ela está pronta para apoiar e para segurar a mão desse pai e dessa mãe nesse momento dessas decisões. Muito bem. Gente, foi um privilégio estar com cada um de vocês. Acredito que esclarecemos muitas coisas aqui presentes, tá bom? E desde já eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? E Bom trabalho aí para vocês. valeu, gente. Obrigado.